Hoje nós vamos apresentar os fármacos e a quiralidade, uma análise do artigo do Fernando Coelho. A quiralidade é um objeto que não pode ser sobreposto à sua imagem especular. E o centro quiral é um centro assimétrico que possui 4 substituintes diferentes entre si, como demonstra na foto. Os enantiômeros são arranjos espaciais diferentes, que são estereoisômeros um do outro. Apresentam uma diferença única devido à propriedade de desviar a luz polarizada. Pasteur já havia identificado essa propriedade óptica ao analisar os estereoisômeros do sal de amônio do ácido tartárico. Todas as demais propriedades físicas permanecem iguais. Em relação à atividade óptica, com o auxílio de um polarímetro, é possível identificar a direção do desvio do plano. Desvio do plano para a esquerda é uma substância levógera e desvio para a direita uma substância dextrógena. A nomenclatura também pode ser dada através de sinais, como sinal negativo nomeia uma substância levógera e o sinal positivo nomeia uma substância dextrógena. Quanto às estruturas, as duas estruturas ao lado, elas representam a mesma molécula, entretanto, estão expressas de maneiras diferentes. Os traços representam ligações no plano no qual enxergamos. As tracejadas indicam ligação para trás do plano e a barra cheia é indicativo de ligações para a frente do plano. Em relação às descobertas fundamentais, Pasteur nomeou racemato a mistura inicial das duas substâncias em partes iguais. Sugeriu que os substituintes ao redor do carbono quiral deveriam ter um arranjo tetraédrico. Desculpa. Van Hoff e Labelle, em trabalhos independentes, propuseram que os 4 substituintes do carbono central se orientariam no espaço, de modo com que cada um ocupe uma vértice do tetraedro. Van Hoff também destacou que a existência da atividade óptica estava ligada à presença do carbono quiral na molécula. Assim, existiria moléculas com apenas uma única diferença entre elas, a orientação dos substituintes no espaço. Os diastereoisômeros são isômeros que não são imagens especulares uns dos outros. Isso ocorre em substâncias com mais de um carbono assimétrico, pois forma mais do que 2 isômeros. Se tivermos N centros quirais, teremos 2 elevado na N. Em relação à notação RS proposta por 3 químicos, existe uma regra de prioridade. Um heteroátomo tem maior propriedade do que um carbono. Uma ligação dupla tem prioridade em relação a uma simples. Entre os heteroátomos, a prioridade se dá pelo peso molecular dos átomos ligados ao carbono quiral. É importante que seja definida a ordem de prioridade possível, sendo possível definir o sentido da direção das mesmas, sendo nomeada R quando no sentido horário e S no sentido anti-horário. Além disso, a substância pode ser R e desviar o plano da luz polarizada para a esquerda, como, por exemplo, uma substância pode ser levógera R e destrógera R, bem como levógera S e destrógera S. Quanto à atividade biológica, a inversão da orientação dos substituintes no centro assimétrico pode levar a modificações importantes da atividade biológica. A regra R e S se faz necessária nesse momento, onde é possível saber qual configuração absoluta do estereoisômero possui a atividade benéfica. A talidomida era administrada como uma mistura racêmica, entretanto, o R e S apresentavam atividade biológica maligna, levando à má formação do feto. Outros exemplos são as imagens abaixo, e toda essa atividade biológica ela pode ser explicada na biofase, onde ocorre a atividade do fármaco no nosso corpo.
Nessa etapa, ocorrem interações com estruturas receptoras, que podem ser enzimas ou proteínas com alto grau de organização espacial e que agem com grande seletividade. Essas propriedades se encontram na membrana celular. Em relação aos receptores, quando essa estrutura é ligada ao fármaco, pode desencadear diversas reações intracelulares que dão origem aos efeitos biológicos. Para o fármaco ter interações com elas, ele precisa possuir um arranjo espacial de sua estrutura bem definido. Na síntese orgânica, o controle da estereoquímica absoluta do centro quiral pode ser realizado na fabricação de fármacos. Uma síntese orgânica com carbonos quirais pode ser classificada como racêmica ou assimétrica. Na síntese racêmica, o produto será um fármaco composto pela mistura, em partes iguais, de seus possíveis enantiômeros. E na síntese assimétrica, o produto será um fármaco de elevada pureza óptica, aproximadamente 95% composto por um enantiômero. Então, na síntese assimétrica, pode ser enantioseletiva, formando possíveis enantiômeros do fármaco, ou diástero-seletiva, que formará um diastereoisômero do fármaco. Na síntese orgânica do ibuprofeno, por exemplo, se a síntese for racêmica, será formado 50% de A e 50% de B. Se a síntese for assimétrica, será formado de 95 a 100% de A e de 0 a 5% de B. Para além disso, existe a formação de apenas um diastereoisômero, indicar uma síntese diástero-seletiva. A partir da análise do artigo, compreendemos que qualquer alteração da orientação espacial dos centros quirais pode resultar em uma inativação do fármaco ou ao surgimento de um efeito maligno, que demonstra a extrema importância da estereoquímica ao longo do tempo. É um texto que conscientiza a cobrança de autoridades por conta de todo o cuidado envolvido na síntese de fármacos para que seja garantida a venda somente de estereoisômero responsável pela atividade biológica. Muito obrigada e até uma próxima.